Atenção, porque tivemos movimentação no STF na revisão da vida toda. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. Nesse canal, só informação verificada que interessa a você, aposentado, trabalhador brasileiro. Então, vem comigo, sem perder tempo, já tô com o site do STF aberto. E é claro, né, pessoal, se você ainda não me segue lá no Instagram, professor.nakamura, estou postando aí minhas idas ao STF, postando várias dúvidas, tirando as dúvidas do pessoal, então vem comigo que vai dar certo. Atenção para a palavra de hoje. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Comente amém para essa palavra de Coríntios. Entusiasmo, meus amigos. Vamos seguindo que vai dar certo. E olha aí a reviravolta agora na revisão da vida toda. Porque de um lado, o INSS opôs os embargos de declaração. Nós já tratamos dele aqui, estamos derrubando argumento por argumento. Só que agora vem o lado dos aposentados, né? Também não é assim. Não é equilíbrio, equilíbrio. Então olha aí, o Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV, representado pelo seu advogado, Dr. João Oswaldo Badari, a quem eu tive o prazer de encontrar pessoalmente no STF, e já dou meus cumprimentos aqui, um grande advogado, também fazendo um belo trabalho aqui no YouTube. Então o IEPREV, na condição de amicus curiae, né, uma instituição que não é parte, mas vem ajudando a solucionar o problema, né? No caso aqui, o Instituto de Estudos Previdenciários se posicionou a favor da revisão da vida toda. Olha só que bacana. E vem também se manifestar relativamente aos embargos de declaração. Olha aí. Inicialmente, salienta-se que os embargos de declaração opostos pela autarquia já trazem matérias discutidas no processo. Então, nos termos do Código de Processo Civil, o que eu já falei nos outros vídeos? Embargos de declaração serve para quê? Serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes. Mas não se admite rediscussão do mérito já debatido ou de matérias que não haviam sido trazidas anteriormente. Então, olha aí, pessoal. Primeiro, o INSS pediu a suspensão dos processos, né? Agora, a gente já tem uma decisão aqui tratando da possibilidade de aplicação imediata dos entendimentos firmados pelo plenário no Tribunal do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Ou seja, não precisa esperar publicação nem trânsito em julgado. Já tem precedentes. Então tem que aplicar essa decisão imediatamente. Aí, o que acontece, né? Se o próprio STF já decidiu que não precisa esperar nem publicação do acórdão, nem trânsito em julgado, então não tem que suspender o processo. E o acórdão já foi publicado, eu digo isso para aqueles juízes que estavam esperando a publicação do acórdão. Agora, não tem mais o que esperar. E os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, né? E isso aqui, ó, é trazido pela própria lei, o Código de Processo Civil, artigo 1026, embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? É parar o processo até a decisão, mas os embargos de declaração não possuem esse efeito suspensivo. E o INSS fala que existe um risco de grave dano se o processo não for suspenso. Na verdade, é o contrário. O risco de grave dano existe se o processo for suspenso. Primeiro porque vai trazer uma insegurança jurídica, porque o STF já decidiu em plenário e aí não se aplica essa decisão, né? Então vai suspender uma decisão que já foi proferida no plenário, que já teve acórdão publicado. E mais, vários aposentados estão falecendo, estão deixando de ver esse dinheiro pela demora do INSS. Então isso não é justo, é um prejuízo, né? O aposentado ele saiu prejudicado lá atrás, nas contribuições anteriores a 94, saiu prejudicado no momento da aposentadoria, que recebeu um valor menor do que deveria, e está saindo prejudicado agora com essa demora, pessoal. Então, o INSS fala que haveria um colapso no atendimento, mas isso não é um motivo razoável.
olha só, para transferir ao trabalhador o ônus provocado por um erro do Estado. Eu pergunto a você, foi você aposentado que não quis que suas contribuições não fossem consideradas anteriores a 94? Você deixou de apresentar algum documento? Não, você foi lá, apresentou todos os documentos, fez o seu pedido. Quem errou foi o INSS. E agora o INSS falar, a gente não tem computador, a gente não tem pessoal, nada disso. Sabe por quê? Porque o INSS já cumpriu a determinação de revisões mais expressivas com relação ao número de revisados. Olha só, revisão do IRSM, revisão dos tetos, revisão do melhor benefício, revisão do ORTN, existem várias outras revisões, por isso que eu sempre recomendo a análise completa, né, pessoal? Isso é muito importante, você sempre procurar um profissional de sua confiança. E olha aí o WhatsApp da nossa equipe, 44998683378. Tem o link do comentário fixado, só você clicar no comentário fixado que vai abrir o WhatsApp na tela e você envia suas informações e a gente passa os valores, a gente parcela em até 12 vezes. Nossa equipe está de parabéns, parabéns a toda a nossa equipe, muito obrigado por vocês estarem conosco. Olha só, indo além, né? Desde o ano 2020... o processo aqui já constava no STF, já teve vitória em 2019, e em 2020 saiu uma portaria do INSS falando aqui, ó, já para considerar sem limitação a julho de 94. Então, o INSS ele tá batendo cabeça, ele tá sendo contraditório, porque uma portaria do próprio INSS, que serve para os servidores do INSS, já falava que vai ter que ter o cálculo para cumprimento da revisão da vida inteira. Então, se em 2020 o INSS já emitiu uma portaria sabendo que ia ter que pagar a revisão da vida toda, como é que agora em 2023 vem falar que não tem como fazer cálculo, que não tem pessoal suficiente, sendo que o próprio advogado do Sindicato dos Servidores do INSS falou que dá para fazer sim. Dá para fazer sim os cálculos sem problema nenhum. Ele falou isso em plenário do STF. Ele falou, eu estava lá presencialmente, estava lá 2 metros dele e ele falou de frente com os ministros. Então, realmente, pessoal, não tem como o INSS fugir dessa história. E o INSS já está pronto para essa revisão e o que se pretende nesses embargos é ganhar tempo. É isso aí, a gente vinha falando, né, pessoal? O INSS quer atrasar o pagamento dos aposentados, porque ele sabe que quanto mais aposentado falecer, menos ele vai tirar dinheiro do bolso, o que é um grande absurdo, porque o aposentado já esperou muito. E uma coisa que o aposentado não tem é tempo. Você não tem mais tempo para ficar esperando a boa vontade do INSS. Por quê? Porque não é esmola. Não é um pedido que você vai, ai meu Deus, por favor, ô INSS, eu tô aqui de pires na mão para você me pagar um ou R$2. Não, é sobre as suas contribuições que você já tirou dinheiro do bolso, a União já recebeu, então agora tem que pagar. Então essa suspensão não tem cabimento nenhum. E, olha aí, o artigo 1040 do Código de Processo Civil diz o seguinte: publicado o acórdão, os processos suspensos em primeiro e segundo grau retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese. Então, primeiro que nem precisava esperar a publicação do acórdão. Só que a lei diz, uma vez publicado, aí não tem motivo nenhum para a suspensão do julgamento, então, dos processos. Tem que continuar o julgamento. Beleza, isso foi o primeiro tópico sobre a suspensão do julgamento. Agora, vamos para o segundo tópico, que o INSS alega que houve uma ocorrência de ofensa à reserva de plenário e por isso ele pede a anulação da sentença. Olha só, o que acontece, né, pessoal? Quando um órgão vai declarar nulidade, né, vai declarar inconstitucionalidade, isso precisa ser feito pelo seu plenário presencial. Agora, no STF já foi feito, tanto no virtual como no presencial. E no STJ não foi declarada inconstitucionalidade. Foi simplesmente dada a vitória para os aposentados devido a esse erro de interpretação do INSS. Então, não houve declaração de inconstitucionalidade. Vocês sabem que, entre outras pós-graduações, eu sou pós-graduado e especialista em Direito Constitucional pelo IDCC. Então, a gente estuda isso, né? Realmente, se for para declarar inconstitucionalidade, é uma coisa. E teve esse debate no plenário presencial. O ministro Barroso, o ministro Luiz Fux falaram, não, mas se for para declarar inconstitucionalidade, a gente tem que começar de novo.
Só que aí o Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski, eles já entraram na conversa na hora. Eles falaram, não, mas não é o caso de declarar inconstitucionalidade. Porque o problema não é a lei. Se o problema fosse a lei, aí a lei teria que ser declarada inconstitucional. Mas a lei não é ruim. A lei, ela não foi aplicada. É diferente. Então quem errou foi o INSS. Então não há que se falar nessa violação de cláusula de reserva de plenário. Então, até o mesmo ministro Marco Aurélio trouxe essa fundamentação, né, lá atrás. Então, isso aqui já foi discutido, não foi omisso. Lembra, embargo de declaração? É para omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não é nenhuma das hipóteses. O INSS nem poderia trazer esse argumento aqui nos embargos, pessoal. Isso aqui é um absurdo. Porque isso aqui já foi discutido lá atrás, né? Então, ó, não pode confundir uma simples interpretação da norma com declaração de inconstitucionalidade. Então, a lei trouxe regra transitória e regra definitiva. A lei trouxe duas regras. Quem errou foi o INSS. Então, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade, tá certo? Bom, aqui ele continua, né, muito bem fundamentado, afinal é realmente uma petição que tem que ser fundamentada, mas, ó, próprio STJ também, o ministro Edson Fachin também já entendeu dessa forma, ministra Carmen Lúcia também falou que, ó, não é questão de se declarar inconstitucionalidade, por isso que não ofende a cláusula de reserva de plenário, trouxe decisões aqui, né, vamos passando aqui que vamos já consegui resumir bem, e tem muito juridiquês, eu procuro traduzir o juridiquês, né? Agora, da decadência e prescrição. Atenção, o INSS pediu para declarar decadência e prescrição, porque, veja bem, na tese falou que todo mundo que se aposentou depois de 99 tem direito. E, né, não ficou claro que existe o artigo 103 da Lei 8.213 que trata da decadência de 10 anos, né? Existe esse artigo. Mas a própria Justiça já afastou esse artigo para outras revisões. Então, o nosso questionamento é, por que não afastar também para revisão da vida toda se não era dada a opção para o segurado? E aí, com relação aos institutos da prescrição e decadência, os ministros não discutiram expressamente essa temática no tema 1102, constituindo uma inovação processual a sua aplicabilidade em sede de embargos de declaração. Então, o que eu falei ali? Não pode fazer uma inovação processual. Então é assim, você trouxe seus argumentos desde lá atrás, aí depois subiu, aí veio o STJ e depois o STF. Você vem trazendo seus argumentos. Aí, do nada, nos embargos de declaração, deixa eu colocar um argumento novo aqui, deixa eu tratar aqui da decadência e prescrição, sendo que você não tratou disso lá atrás. Não pode. Não é nos embargos de declaração que você vai trazer uma matéria nova. Então, deve prevalecer sua análise nas instâncias ordinárias, a prevalência ou não do tema 313 do STF. Eu vou trazer em outro vídeo sobre isso. Então, em relação à prescrição, pessoal, a gente não tem muita dúvida. Vai ser limitado os atrasados a contar de 5 anos da entrada da ação, mais as parcelas que se venceram ao longo do processo. Então, quem entrou em 2020, por exemplo, vai receber mais tempo de atrasado do que entrou em 2023. Mas beleza, pessoal, olha, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Olha o seu caso, olha o seu processo. Se você não entrou antes, tudo bem. Doutor, eu quero entrar agora. Tudo bem, entra agora. Vai ainda receber limitado aos últimos 5 anos. Né? E, claro, o reajuste mensal, que também é super importante, que é o que vai trazer um alívio aí nas suas contas já mais rápido, tá certo, pessoal? Eu trouxe no último vídeo essa questão da não omissão com relação ao divisor mínimo de 60%. Né? O INSS ele quer falar que teve uma omissão, que ele quer misturar, olha só, eu gostei desse termo, hibridismo legislativo, né? Quando é híbrido, né? Igual esses carros híbridos, ele é tanto elétrico como gasolina ou etanol, né? Então, assim, é híbrido porque mistura os dois. Então, o INSS ele quer misturar as leis. Esse divisor mínimo dos 60%, não confunda com o fator previdenciário, ele existe só na regra antiga, pessoal. Na regra definitiva, de 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo, não há que se falar em divisor mínimo.
E por que o INSS quer misturar isso aí? Ele quer confundir a cabeça dos ministros e confundir principalmente a cabeça dos aposentados. Mas isso não é possível, pessoal. Ou se aplica uma lei, ou se aplica uma regra, ou se aplica outra. E a nova regra definitiva, caso lhe seja mais favorável, pode ser aplicada, conforme decidiu o STF, e ela não tem esse divisor mínimo. Então, sinceramente, isso aqui nem tinha que estar aqui. Vamos falar vamos falar o português claro, pessoal? Isso aqui nem tinha que estar aqui. Da necessidade de adstrição ao pedido. Olha só. Olha os pontos que não foram tratados em nenhuma outra fase processual, e falando só agora, né? Divisor mínimo de 60%, modulação de efeitos, necessidade de adstrição ao pedido. Então, o INSS ele vem inovando processualmente nos embargos. O que é isso? Eu já falei para vocês. Você não tratou no seu momento adequado esses argumentos, aí agora, aos 45 do segundo tempo, você quer enfiar os argumentos ali, goela abaixo dos ministros, no momento inadequado. Não é agora que você teria que tratar disso, era antes, né? Então, isso aí torna olha só, uma sistemática cega e desenfreada tentativa protelatória do INSS. O que é protelar? É atrasar, pessoal. É embargos declaratórios protelatórios, isso aqui. Você não quer resolver a questão, você quer atrasar o pagamento. Essa é a grande realidade. Não tem um argumento aqui. E eu sou verdadeiro, pessoal. Eu sou verdadeiro. Se tivesse algum argumento, eu falo, pessoal, a gente tem que se preocupar com isso aqui, né? Eu ia falar, não tem problema. Só que eu não tô vendo nenhum argumento que dê margem para discussão. Ou já foi discutido, ou não foi trazido no processo e não poderia ter sido trazido nos embargos de declaração. Vamos falar bem a verdade. Olha aí, o próprio STF aqui também já disse, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado. Então, ele não é para reformar o julgado completamente, ele é para corrigir, igual eu falei, obscuridade, erro material, contradição, né? Omissão. É para corrigir alguma coisinha ali que faltou. Mas não faltou nada nessa questão da revisão da vida toda. Tudo foi tratado. Até por causa do tempo que ficou, né? De 2020 até 2023. Plenário virtual, depois plenário físico. Então foi realmente muito discutido. Então essa demora, é claro que é ruim. Muitos aposentados já faleceram. É óbvio que é ruim. Mas por outro lado, não sobrou nada sem ser discutido. Então não cabe nada aqui nos embargos de declaração. Essa tese foi fixada de forma clara, a lei também é clara, né? E tem que ser aplicada a regra mais vantajosa. E cabe aqui também, para aposentadoria por idade, por invalidez, tempo de contribuição, especial, auxílio-doença, tá certo, pessoal? Então, assim, cabe para todo tipo de benefício. O STF deixou isso claro, né? Aí ele fala aqui da modulação de efeitos. E o INSS ele fala, alegando aqueles números fantasiosos, né, para não ser aplicado para todo mundo. Né? Ele quer que valha daqui para frente, ele não quer pagamento de atrasados. É lógico, ele não quer colocar dinheiro no bolso, né, gente? Ele não quer tirar o dinheiro do bolso, né? Ele não quer pagar o aposentado, né, pessoal? Então, ele fala aqui que acarretaria aqueles números lá das notas técnicas. Só que perceba bem, a última nota técnica lá de 360 bilhões lá, ele nem juntou no processo, não foram juntados no processo. Ele soltou na mídia um dia antes do julgamento, ele não juntou no processo, e agora nos embargos de declaração ele quer falar que foi utilizado. Mas, olha, sinceramente, pessoal, a própria revisão da vida toda é uma ação de exceção. O que é uma ação de exceção? Ela não é para todo mundo, ela é uma exceção. Ela é para aqueles que foram prejudicados por essa forma de cálculo do INSS. Então, vamos supor, mora 10 aposentados aí na sua rua. Desses, quantos que vão ter direito? Não é todo mundo. E desses que têm direito, quantos que entraram com a ação ou ainda vão entrar agora? Não é todo mundo. Tem gente que nem vai entrar com a ação. Tem gente que está assistindo o vídeo aí, mas que nem vai entrar com a ação. Então não é para todo mundo, pessoal. O próprio Nunes Marques, que ele fez o voto de divergência, mas ele mesmo falou que isso é raro. Ele falou que é um ou outro trabalhador. Então não é... Até o mesmo voto divergente, até quem votou contra a revisão da vida toda, admite que não é para todo mundo, é uma ação de exceção.
Aí o INSS falou de 52 milhões de benefícios, sendo que existem 36 milhões de benefícios atualmente. Então, como é que ele tirou 52 milhões de benefícios, não é verdade? Aí primeiro ele falou em 46 bilhões, depois 360 bilhões de reais em prejuízo. Rapaz, isso aqui, prejuízo aonde, o INSS? Prejuízo aonde? Prejuízo é no bolso do aposentado e não no bolso do INSS, que já recolheu essas contribuições e ficou com esse dinheiro o tempo todo, né, pessoal? Vamos falar a verdade aqui. Bom, então o INSS ele considerou tudo. O INSS considerou casos de decadência que vai ter direito. O INSS colocou todo mundo na conta. O INSS colocou todo mundo na conta. Se até o INSS está considerando quem já sofreu decadência vai receber, imagina, e por que você, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, não acredita que é possível? Né? O STF pode vir a declarar a questão da decadência? Tudo bem, pode até vir. Mas, assim como já derrubou a decadência para outras revisões. Então, o próprio INSS está falando aqui, colocou pessoal que já da decadência que vai receber também, colocou na conta. O próprio INSS colocou. No mínimo, há uma contrariedade, né? No mínimo, o INSS está batendo cabeça, porque uma hora ele pede a decadência, mas na hora de apresentar as contas, ele coloca o pessoal da decadência também. Então ele já está contando com isso, com esse recebimento. Lá nos embargos, ele citou 3 artigos que ele não quer que as pessoas fiquem sabendo sobre a decadência. E eu revelei esses artigos aqui. Se você não assistiu, procura lá. Pessoal, o cerco tá fechando por INSS aqui, pessoal. Eu achei isso aqui ótimo. O INSS com dados esquizofrênicos passa a induzir o judiciário ao erro. Da onde que o INSS está tirando esses números, gente? Como é que ele me fala em 52 milhões de benefícios se existem 36 milhões de benefícios pagos atualmente e não é todo mundo que tem direito? Vocês estão entendendo? Não entra na minha cabeça. Ó, o Gilmar Mendes falando, o próprio Gilmar Mendes refutou o terrorismo financeiro e estrutural. Ele está falando, se o cálculo reconhece que essa repercussão anual é de menos de 4 bilhões, não há que se falar naqueles números, né, de 360 bilhões, tá doido? Então o próprio Gilmar Mendes aqui falou para não cair nesse... E ele votou contra, hein? Ele votou contra a revisão da vida toda, mas ele mesmo falou para não cair nessa falácia aí, nesse número aí, absurdo. O próprio Edson Fachin também mencionou, ele foi favorável à revisão da vida toda, né? Foi favorável aos aposentados. Ele falou que, olha, isso não é argumento suficiente, né, para não dar o direito. Então não há que se falar nesses números fantasiosos. O tema 334 não se trata da inconstitucionalidade, mas sim interpretação mais benéfica da norma, e quem errou foi o INSS. E a revisão da vida toda se norteia no respeito ao princípio da segurança jurídica, modulação de efeitos requerido pelo INSS. E o que o INSS pretende é que cause insegurança jurídica, não o contrário. Não podemos confundir isso. E aí, para modular os efeitos, precisa de um excepcional interesse social. Qual é o interesse social aqui? É que a revisão da vida toda seja paga com atrasados ou sem atrasados? É que seja paga com atrasados. Isso sim é o interesse social. Isso sim garante a previdência social que está descrita na Constituição como um direito. E aí o INSS ele inverte os valores, né? Ele inverte os valores. A sociedade não pode esperar mais, pessoal. A sociedade não pode esperar mais. E aqui realmente foi muito bem fundamentado. Ele continua aqui os argumentos, né? Então, nossos cumprimentos aqui, Dr. João Badari, o Murilo White, Roberto de Carvalho Santos, Marco Aurélio Seral Júnior, Thiago Beck Kidrick, Ana Paula Fernandes. Muito bom aqui, pessoal. IEPREV, na condição de amicus curiae, se manifestando. Então, eu vou trazer também outras questões em relação a esses embargos. Vou falar sobre os prazos, sobre a forma de julgamento. Então, inscreva-se nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. Inscreva-se, que Deus te abençoe grandemente. Vai dar tudo certo na sua vida.
Tudo no tempo dele, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Deixa o seu like. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta. INSS, paguem os aposentados. Aí eu vou saber que você é comprometido e você está aqui comigo na luta. E é por você que eu faço esses vídeos aqui. Muito obrigado e até a próxima.